Pessoal, esse foi mais um encontro. Esse foi um encontro que a gente pôde proporcionar com uma poetisa, Ieda. E eu queria chamar outra pessoa super importante aqui no nosso palco, que é Esmeralda Costa. Por favor. Gente, é porque eu fiquei tão encantado com a apresentação dos poetas aqui que eu estava chamando as duas de poetisa, mas não. É só a nossa querida Esmeralda Costa. A nossa Ieda é historiadora, por sinal, fantástica. Então, assim, acompanhe o trabalho das duas e não esquece, vem visitar o casarão. Vamos conversar agora com Esmeralda Costa. Seja muito bem-vinda. Gente, a nossa Esmeralda Costa, ela vai nos explicar um pouco agora também sobre a vida pessoal, vai falar quem que é Esmeralda Costa, na sua vida particular, na sua vida profissional, o que ela quiser passar para a gente. O microfone está liberado para você falar e ficar à vontade. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que estão acompanhando este momento muito precioso para a nossa cidade de Campos Sales, né, que está comemorando 122 anos, gente. 2 anos, né? Pois é. Próximo dia 29 e a festa começa antes, é sempre assim aqui em Campos Sales, né? Então, Esmeralda Costa, essa pessoa que nos fala, é uma pessoa que faz... Deixa eu ver se o microfone está ligado. Eu acho que... Agora sim. Agora sim, nos explique quem é Esmeralda Costa. Pronto, Esmeralda Costa, esta pessoa que vos fala, é uma pessoa da camada mais humilde da cidade de Campos Sales. Eu sou filha de agricultores e me orgulho de falar isso, né, que sou filha de agricultores, porque a gente nunca deve negar as nossas raízes. Além disso, eu vejo o meu passado como essa forma assim que me ajudou muito a construir o meu presente, né? Quando a gente tem uma educação sólida no berço familiar, independente das nossas condições sociais, né, a gente acaba crescendo de uma forma bem produtiva. E é um crescer que não nos torna pessoas envaidecidas. Verdade, né? a gente valoriza muito mais. Isso, a gente acaba vivenciando essa humildade no decorrer da nossa vida, que tem sido, para mim, uma vida de luta, uma vida de conquistas, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por ser campussalense, né? Por ser filha de quem eu sou. Amo meus pais, amo minha família e sou uma pessoa realizada também como profissional, como professora. Que bacana. Gente, a família é a base de tudo, né? Eu também sou super agraciado e assim, tenho o maior orgulho dos meus pais. Então, quando você tem uma base sólida, quando você tem, independente se são pais separados, se aí estão até hoje, mas quando você tem uma mãe e um pai presente, você acaba tendo uma base sólida e aí você cresce uma mulher, uma pessoa guerreira, como a nossa Esmeralda também. Esmeralda, qual o poder da poesia na vida das pessoas? A poesia, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas e foi o que aconteceu na minha vida. Eu me descobri poetisa a partir da pandemia, né? Quando eu recebi do amigo poeta Pedro Sampaio o edital de um concurso intitulado Sentimentos na Pandemia. E os sentimentos, eles nos movem. Então, me senti movida a participar desse concurso. Só que, inicialmente, eu brinquei, né? Eu disse, eu vou me inscrever. E o poeta falou, escreva o seu poema e se inscreva. E eu não acreditava, né? Porque eu sempre amei a poesia, a cantoria também. Desde pequena eu lembro que os meus pais, eles ligavam o rádio cedo e a gente ali, 10 filhos, deitados em suas redinhas, né? Porque era rede mesmo. E a gente ficava ouvindo e eu achava aquilo tão agradável, tão gostoso. Algumas cantorias também que emocionavam a gente, né? Então, a poesia, ela tem esse poder de transformar a vida da gente. E a poesia entrou na minha vida através dessa cantoria que eu ouvia quando era criança. E eu já era, sim, poetisa, mas não sabia, né? Vim descobrir em 2020, ano da pandemia,
a partir deste concurso que nós fomos a campeã de visualizações. Olha só, gente, parabéns. O nosso vídeo foi o mais curtido na página do Facebook da Amalbi Bezerros, de Pernambuco. E eu sou muito grata a Deus por ter me permitido descobrir esse dom e também as pessoas que sempre me incentivaram, professores de Campos Sales, alunos, amigos, amigas, família, colegas de trabalho, professores e poetas de todo o Brasil nos acompanharam, nos incentivaram, dando essa força. Então foi um momento assim super emocionante da minha vida, foi essa descoberta do meu ser como poetisa, né? E também algo que marcou muito na minha vida foi a separação que eu tive da minha família no período da pandemia. Enquanto muitas famílias se juntavam, né, com a quarentena, e as pessoas tiveram que parar de trabalhar e ficavam em casa, aconteceu que na minha família, a minha família ela se mudou para uma chácara no Crato, e eu que morava numa casinha pequena, eu me mudei para a casa grande da família, aqui em Campos Sales mesmo, né? Então, teve essa separação da parte da minha família e eu, né? Eu me fiquei separada. Então, foi um momento assim que eu sofri bastante, né? Com essa separação. A pandemia foi e ainda está sendo assustadora, né? Mas a gente precisa ser positivo, precisa pensar positivo, que nós vamos superar. E o meu poema, o primeiro poema, ele foi justamente sobre isso, né? Sobre as famílias que se reuniam, onde eu pude ver que a quarentena ela estava sendo uma forma das pessoas se reunirem, valorizarem o estar em família. E é um poema onde eu digo: quarentena é um momento diferente, onde a correria sai de cena, ensinando a muita gente que a família vale a pena. Tempo de se dedicar a quem estava esquecido, vivendo no mesmo lar, passava despercebido. Neste tempo sem igual, é algo fundamental se cuidar e prevenir. Elevando o seu astral, nós vamos vencer o mal, nunca deixe de sorrir. Gente, eu queria dizer assim, a pandemia não acabou, não deu trégua, mas apesar de tudo que a gente enfrentou de ruim, foi um momento para se reinventar. Um depoimento aqui claro, vivo e muito forte de que ela se descobriu poetisa. Na verdade, ela deixou aflorar em plena pandemia 2020. Então, assim, eu sei que muitos artistas surgiram em 2020, eu sei que muita coisa boa aconteceu em 2020 e ainda vai acontecer, porque a pandemia está aí para a gente se reinventar, para a gente se respeitar, para a gente se unir como irmãos, né, a família no caso, e tem outras que se separam, mas por um motivo justo, por um motivo óbvio, e nada é por acaso. E aí ela, depois que ela recitou essa dela, né, sobre a quarentena, eu não poderia deixar de dizer que eu ganhei um também, e vou criar o autógrafo dela assim que terminar a entrevista, porque eu vou ler todo e cada palavra que eu ler, enquanto eu estiver lendo, eu vou lembrar da voz dela, porque, gente, é muito bom escutar. Então, assim, você que perdeu, ou você que quer ver novamente a entrevista, ainda faltam algumas perguntas, mas eu vou reforçar. A nossa live está sendo transmitida pelo Portal do Cariri. Então, assim, Facebook, YouTube, acompanha, fica ligadinho, que o papo aqui tá bom. Esmeralda, por que a Esmeralda Costa pode ser chamada de uma mulher bárbara? Porque eu sou uma pessoa que luto pelos meus sonhos. Eu sempre tive vontade de me tornar escritora. Olha só, gente, que entrevista linda. Mas eu não imaginava que isso iria se realizar. E sem você esperar, digamos assim, né? Isso. Eu tinha sempre aquele sonho. Na escola sempre fui dedicada, procurei ser uma excelente aluna. Alguns professores foram inspiradores, como é o caso da professora Raimunda Máximo, que também escreveu sobre Bárbara de Alencar. Bacana. Isso. E no meu período de faculdade, eu lembro que, mesmo já sendo professora, eu não tinha condição de comprar todas as apostilas, né, para estudar. E eu sentava ali na frente, prestava bastante atenção às aulas,
e anotava aquilo que os professores iam explicando. Às vezes pegava emprestada a apostila de alguma colega. E quando tinha prova, eu pegava todas aquelas anotações que eu fiz e ia ler. Então, isso me ajudou bastante, assim. Então, eu me sinto uma mulher bárbara por isso, porque eu me considero uma pessoa que luta, que busca e que quer, sim, alcançar muitos sonhos, muitos objetivos. Vai sim, se Deus quiser. E outra, é uma pessoa que não desiste e é uma mulher nordestina. Então, assim, gente, mais uma mulher nordestina mostrando para que veio nesse país, nesse mundo. Há alguma mulher bárbara também, ou não, que lhe inspire? Gente, eu estou frisando essa palavra bárbara porque o nome do nosso casarão é Casarão Bárbara Pereira de Alencar. Então, assim, Bárbara está sendo nossa pauta. Mulheres bárbaras, mulheres guerreiras, mulheres fortes que lutam pelos seus objetivos. Há alguma mulher bárbara que lhe inspira? Minha mãe. Eu sabia que ela... Minha mãe, ela é uma resposta incondicional, né, gente? Ela sempre foi a minha maior inspiração. E tem um exemplo assim que eu guardo muito na lembrança e no coração, que até me emociona lembrar, e que agora no Dia das Mães eu transformei em poema e intitulei Receita de Amor. A receita de amor da minha mãe... Pega o caderninho e anota aí, que ela vai passar essa receita agora. Até fica nervoso aqui, gente. Vai! Essa receita de amor da minha mãe é uma receita que só quem sabe fazer é uma mulher visionária, uma mulher batalhadora e que, portanto, é uma mulher bárbara. Eu lembro que quando nós éramos pequenos e estudávamos, a escola começou a cobrar uma taxazinha para ajudar na compra de materiais, limpeza ou outros materiais para a escola, né? Naquele tempo tinha um mimeógrafo. Sim, vinha a listazinha para casa dizendo que tinha que levar. Pois é, e quando nós chegamos em casa, que a gente disse que precisava dar essa taxa, né? Contribuir com essa taxa para a escola, aí o meu pai falou, vixe, pois eles vão ter que parar de estudar, porque eu não posso deixar faltar o alimento. Então, meu pai, ele sempre foi um homem batalhador, como agricultor, e ele também se reinventou em outras atividades, sempre voltadas para a questão do campo, para ajudar e não deixar nada faltar para a gente. Graças a Deus, a gente nunca passou fome. Mas aí, quando ele disse que nós teríamos que parar de estudar para não passar fome, a minha mãe, uma mulher corajosa, uma mulher bárbara, ela disse, eles não vão parar. E aí ela começou a lavar roupa para outras famílias, e aquele dinheirinho que ela pegava, ela investia na nossa escola, na compra de materiais. Então essa é a receita de amor da minha mãe. Tá vendo, gente? Que relato emocionante, que história linda, que história bacana, para você se inspirar em casa, para você se inspirar na sua vida, de que não deixe os outros desistirem dos sonhos deles. Então, assim, invista da melhor forma possível que você puder para ajudar. Parabéns pelos seus pais, Muito Esmeralda. obrigada. Na sua opinião, qual a importância da cultura na vida das pessoas? Eu pude ver uma certa... Eu fiquei super lisonjeado com esse módulo de teatro que eu dei online e estou super feliz que a gente vai fazer os próximos módulos presencial. Gente, seguindo todos os protocolos, a turma não vai passar de 10 pessoas, por mais que a gente faça várias turmas, mas assim, eu fico encantado com as pessoas que querem e sabem que a cultura é algo enriquecedor no país, no estado, numa cidade, seja onde você estiver. Então assim, a cultura é tudo. Por isso a pergunta, na sua opinião, qual a importância da cultura na vida das pessoas? Pronto, você acabou de dizer, a cultura é tudo. Ela abre os nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar e a nossa capacidade de transformar a realidade também é aguçada. Então, a cultura é transformação de vida. É assim que eu penso sobre cultura. Porque a cultura, gente, a cultura engloba escrever, dançar, cantar, atuar. Então, já foi a época de que cultura não levava a nada, que artista era coisa de vagabundo. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. A partir do momento que você faz algo que você gosta, que você se identifica,
você é feliz pro resto da vida. Você nunca trabalha, você sempre tá de férias. Quando você faz algo que você gosta, que você veste aquela sua farda para ir trabalhar, você sai de casa com todo... Eu tenho certeza que Esmeralda, quando pega uma caneta para escrever algum dos poemas dela, é algo que ela se delicia, é algo que ela não quer parar de fazer de jeito nenhum, porque é algo gostoso que a gente faz. Então, assim, nenhum trabalho é trabalho quando se faz com amor. Não é isso, Esmeralda? É verdade. E a última pergunta, e eu vou deixar o microfone aberto para você dar as suas considerações finais. Como você vê um casarão, no caso este, como você vê a importância deste para a nossa cultura e a história? Porque aqui, além do casarão de Bárbara Pereira de Alencar, que tem vários materiais sobre ela, sobre outros artistas, sobre outros heróis do nosso estado, funciona também a Secretaria de Cultura. Então, qual a importância que você vê desse prédio para a nossa região? O casarão, ele é uma grande riqueza para o nosso município de Campos Sales e para toda a região, porque aqui a gente pode apreciar muitos valores da nossa cidade de Campos Sales, né? Eu fiquei aqui encantada vendo o antes e o hoje de Campos Sales, né? Pessoas ilustres que nós conhecemos e que já partiram, outras que nós não conhecemos, né? E é gratificante você perceber que todas essas pessoas, elas são responsáveis pelo Campos Sales de hoje, né? Esse Campos Sales que abraça, que ama, que sonha, que transforma, né? Inclusive, eu quero até parabenizar o nosso prefeito João Luiz pelo trabalho excelente que vem realizando, a secretária Leonete Leite pelo trabalho brilhante em prol da nossa cultura e da nossa arte, né? Fiquei lisonjeada com a comenda de mestra de cultura, né? Mais do que merecido, né, gente? Mais do que merecido. Alguém que ganhou um concurso com a poesia própria e que foi escrita em plena pandemia. Então, assim, mais do que merecido. Muito obrigada. É uma honra para mim, porque aumenta a minha consciência, né? O meu sentimento de pertença ao município e a minha responsabilidade também, porque eu amo a cultura nordestina, eu amo a cultura campussalense, me orgulho demais de ser desta terra que tanto amo. E eu tenho outros trabalhos também em andamento. Já participei de um concurso também de literatura de cordel no Pernambuco, em Serra Talhada, desta vez, né? E foi gratificante demais. Existem alguns poetas que sempre me incentivaram. O poeta que me descobriu como poetisa, que eu já citei, né, o Pedro Sampaio, sim, e o poeta que me descobriu como cordelista, porque já foi um outro poeta, foi o Marcos Silva. Ele é de Custódia, no Pernambuco, mas reside em São Paulo. E todos dois são figuras assim bem humanas, bem humildes, que me ensinaram assim demais. Além deles, eu tive apoio, incentivo de muitos outros poetas. Inclusive, teve uma poetisa, Indra Dias, que ela é do Araripe, né, reside em Araripe, e agora está aqui trabalhando na Policlínica também de Campos Sales, está atendendo aqui, que ela me ajudou demais. Corrigiu a métrica do meu primeiro cordel, porque quando a gente escreve um cordel, o cordel ele é uma poesia de forma fixa, né, um poema de forma fixa, que ele precisa ter métrica, rima e oração. O que seria a oração? É aquilo que todo texto precisa ter, né? Um começo, um meio, um fim, né? E a rima, aquele finalzinho igual nas palavras, né? Nos versos, e que sempre acontece na última vogal tônica, né? A rima. Olha que interessante, gente. Eu sempre gosto desses textos que tem a rimazinha no final. São bem bacanas, viu? Assim, eles são bem atrativos. Parece que são mais difíceis de fazer, né? Assim, para que ele fique com coerência, para que ele fique... Sim, sim. E o cordel, ele tem também a métrica. Essa métrica é o quê? Cada verso de um cordel, ele tem que ter 7 sílabas. Agora, a sílaba do cordel, do poema, né? Ela não é aquela sílaba gramatical que a gente conhece, né? É uma sílaba sonora, ou seja, uma palavra, uma frase,
que tenha 10 sílabas gramaticais, talvez num cordel ela possa ter somente 7. Sim. É uma coisa assim super interessante. É meio complicado de fazer. E é algo que tem que se estudar para escrever, é algo que tem que se estudar para fazer, que tem que estar lendo sempre para poder... Isso. Todo cordelista, ele é um poeta, mas nem todo poeta é cordelista, justamente por isso. Porque nem todo poeta, ele tem aquela capacidade de metrificar, sabe? E acontece que o cordel, ele surgiu em Portugal, mas em Portugal ele não era metrificado. E ele tinha a preocupação de trazer histórias de reis, de rainhas, né, das pessoas da elite, né? Quando chegou no Brasil, o cordel ele encontrou uma perfeição, um jeitinho próprio do brasileiro. Ou seja, os brasileiros, eles atribuíram o padrão métrico ao cordel e fizeram uma coisa mais linda ainda. Eles começaram a escrever as suas experiências de vida, ou seja, não se limitaram a falar dos grandes da elite, né? Começaram a falar daquilo que eles viviam, a noticiar os fatos. O cordel ele foi o primeiro jornal, né? Foi o cordel. E as pessoas passaram também... esse cordel passou a narrar a luta do povo nordestino. É por isso que o cordel ele se fixou bem aqui no Nordeste, porque o nordestino é um ser, né, que sofre, mas que não desiste. Ele sempre insiste, persiste e continua na luta. Gente, vocês viram aí que não existe competição. Na verdade, todo mundo está para se ajudar. Ela falou que alguém que também trabalha na mesma área que ela, escreve e tem sonhos de conquistar, ganhar concursos com cordéis, com poesias, foi alguém que ajudou ela. Então, assim, parabéns por essa sua amiga, por essa pessoa que ajudou você, porque é isso que a gente tem que enxergar, que não existe concorrência. A gente tem que se ajudar. Então, assim, Júnior, aconteceu que... os 2 concursos que eu participei, tanto o concurso de poema livre como o concurso de cordel, os poetas que me incentivaram a participar desses concursos... Perderam para você. Eles estavam concorrendo e todos 2 disseram: eu não quero ganhar, eu quero que você ganhe. Então foi assim uma coisa... magnífica para mim, que me ajudou demais. Que bacana, que lindo. Do primeiro concurso, eu ganhei 10 livros que eu doei para as bibliotecas de Campos Sales, né? Algumas bibliotecas receberam esses livros. E também ganhei 2 artesanatos e alguns DVDs. Eu fiquei apenas com os artesanatos, os DVDs e os livros eu fiz doações. Inclusive, eu quero aqui ressaltar que os nossos materiais, né, livros que fizemos em parceria com outros poetas, né, coletâneas, e também os cordéis, tanto os cordéis solo como os cordéis em parceria, eu já trouxe alguns exemplares aqui para a Secretaria de Cultura e vou deixar também alguns exemplares para a Biblioteca Municipal. Porque a gente, através da leitura, a gente aprende muito, a gente cresce muito, a gente passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E o que eu sempre disse, enquanto eu estava concorrendo neste concurso, no primeiro, é que queria ganhar para presentear a minha cidade com esses livros e para mostrar para os meus alunos que através da leitura a gente consegue ir longe, a gente vai longe, sim. Mas secretarias, me desculpem, porque eu vou ler primeiro, depois eu devolvo a ela e ela faz a doação, tá bom? Eu vou ler primeiro, depois eu devolvo. Não, brincadeira. Gente, olha só, além dessa... Esse aí que você... Aqui nós temos também material sobre Bárbara. Olha só, gente, olha a Bárbara aparecendo de novo. Esse cordel aqui, ele está bem fresquinho, recebi esta semana, inclusive eu pedi demais ao poeta que me mandasse antes da festa do município de Campos Sales. Então quero agradecer ao poeta Iranildo Marques. Leitura de cordel. Literatura. Literatura de cordel, Esmeralda Costa.
de Nova Roma a Campos Sales. Olha só, gente. Você depois procura para você também ler e ficar por dentro desse material riquíssimo que a nossa poetisa tem em mãos. Eu acho que esse aí é o teu, viu? Tá vendo, gente? Ela queria tomar o que me deu. Você que derrubou, meu amigo. Encontrei ele bem ali. Foi na correria. Perdão, eu quero meu autógrafo. Pronto, vai ter com certeza. Então, neste cordel de Nova Roma a Campos Sales, nós citamos a nossa grande heroína Bárbara, quando dizemos, em uma das estrofes, em 4 versos, nós dizemos, aliás, são cestilhas, viu? A cestilha já foi comentada pelos poetas, né, os violeiros, cantadores, que sempre iniciam com a cestilha, né? Qual que é a página? A cantoria é na penúltima página. E comigo não foi diferente. Eu comecei a escrever literatura de cordel em cestilhas. Hoje eu já escrevo em septilhas também, e porque é muito gratificante, é muito bela a septilha. O cordel que eu estou escrevendo, ele já é em septilha, que é exclusivo sobre Bárbara, eu vou já falar um pouquinho sobre ele. E no cordel de Nova Roma a Campos Sales, na penúltima página, eu digo assim: aqui Bárbara repousa, nosso orgulho reinará, somos sim alencarinos, orgulhando o Ceará, com supremo mausoléu, chão sagrado de Itaguá. Então, não podia deixar de citar a nossa Bárbara, né? Que, embora não tenha nascido em Campos Sales, ela é cidadã campussalense, ela repousa aqui, né? Porque ela recebeu o título de cidadã campussalense. E Bárbara de Alencar é patrimônio campussalense. Exato. Então, nós precisamos, sim, conhecer bem a história desta mulher, esta mulher guerreira que tanto lutou, né? É gratificante a gente aprofundar essa história. E como Ieda, né, a nossa historiadora que falou, as pessoas precisam conhecer essa história. Então, as escolas, é muito importante que a Secretaria de Educação inclua nos currículos escolares a história da nossa Bárbara, para ser estudada. Alguns professores até já fazem, né, na disciplina de estudos regionais, né, ensino regional, mas que seja mais aprofundado ainda, porque sobre essa mulher tem muito a se dizer. Eu iniciei, nos 3 últimos dias, um cordel intitulado Bárbara de Alencar, Heroína Nacional. Este cordel, ele está com 24 estrofes. Eu comecei a escrever anteontem, quando eu soube que a live iria ser poetisas que escreveram Bárbara, né? E eu já tinha escrito um soneto, Aqui Jaz Bárbara, a heroína. Este soneto eu escrevi no ano passado, por ocasião dos 121 anos da cidade de Campos Sales, onde eu escrevi 2 sonetos, um falando sobre Campos Sales, né? Terra de Nossa Senhora é o título dele. Se me der permissão, Júnior, eu posso fica à vontade. Eu posso até demonstrar aqui, né, um pouco estes trabalhos. Terra de Nossa Senhora, Campos Sales como quero neste dia te festejar. Do teu povo eu espero, sempre possas se orgulhar. Terra de Nossa Senhora, Penha Virgem gloriosa, a quem rogam sem demora pela paz esperançosa. Convide-nos tira a paz, esperança na mãe se faz para sair dessa aflição. Confiante eu imploro e orando até choro no fervor da devoção. Então esse foi o do ano passado. Isso, em homenagem a Campos Sales, pelos 121 anos, né? A gente passando por esse momento terrível de pandemia. E também escrevi no mesmo dia Aqui Jaz Bárbara, a heroína, onde eu digo: município brasileiro do estado do Ceará, povo bem hospitaleiro, aproxime-se e verá. Foi aqui que a heroína escolheu para ficar. E num lugar de doutrina está Bárbara de Alencar.
Numa pequena capela, alguém acende a vela e por ela vai rezar. Em um lugar bem bonito, Itaguá é o distrito onde está a repousar. Então, foram 2 sonetos que nós escrevemos para homenagear Campos Sales nos 121 anos, né? Agora, 122 tem que ter soneto de novo, né? Tem que ter. E se até o dia 29 você tiver feito algum trecho, qualquer coisa, nos comunica que a gente traz aqui para você, passar para a gente, para você fazer mais um show desse. Pronto, que maravilha. Se até o dia 29 você tiver escrito já, traz para a gente. Vai ser uma honra nossa. E aqui, este cordel sobre Bárbara de Alencar, como eu estava falando, né? Foi iniciado há 3 dias somente. No primeiro dia, eu escrevi 9 estrofes e procurei estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a história dela, né? Cheguei anteontem a 24 estrofes. 24 estrofes é o mínimo de estrofes de um cordel. Ele pode ter 24 estrofes. Mas, como nós estamos ainda no desenvolvimento, eu acredito que este trabalho é um trabalho para 50 ou mais estrofes, porque tem muito a se dizer sobre Bárbara de Alencar. Caramba, vai ser muita coisa. E este trabalho, ele era para ser em parceria com o poeta Pedro Sampaio, mas como ele está bem ocupado, ele é muito solicitado por ser mestre da cultura nordestina, ele não teve tempo de, nestes 3 dias, escrever nenhuma estrofe. Sim. Mas nós temos outras parcerias, ou seja, nós escrevemos juntos um cordel sobre Padre Mororó, que é Mororó, Padre versus Tirania. Foi um cordel que nós escrevemos por ocasião dos 196 anos do fuzilamento de Padre Mororó, né? Olha só, gente. Também um herói da Confederação do Equador, né? Juntamente com Bárbara. Sim. E a gente se propôs de escrever o cordel sobre Bárbara juntos. Mas aí eu tive que tomar essa iniciativa, peço até desculpas ao poeta. Tá desculpado, né, poeta? eu acredito que sim. E se, por acaso, eu chegar a concluir este trabalho e o poeta não tiver tido tempo de colaborar com essas, mas nós temos outros trabalhos aí que vão ser em parcerias, podemos fazer um outro cordel sobre Bárbara, né? Porque, como eu disse, tem muito para se falar dessa mulher. Tem muito para se falar, e outra, por mais que vocês falem sobre a mesma coisa, pode falar de forma diferente, né? Então, assim, a mesma história pode ser contada de várias formas. Exatamente. Né? E também nós temos aí também uma parceria iniciada. Eu já comecei a escrever, ele também já começou a escrever lá, sobre Groaíras, que é a terra do Padre Mororó. Nós fomos bem acolhidos pelo povo groairense. Este nosso trabalho, Mororó, Padre versus Tirania, nós cedemos os direitos autorais para Groaíras fazer uma impressão em massa e incluir o cordel em todas as escolas. Então, nós já fomos, assim, bem recebidos demais. Mesmo eu não tendo chegado ainda a Groaíras, porque eu não conheço ainda, mas já tem convite para visitar, né, na festa do município. Muito bom. Pois é. E sou muito grata por toda a acolhida que a gente vem tendo. Já recebi ofício do secretário de Cultura de Groaíras, moção de aplausos da presidente da Academia Groairense de Letras, recebi telefonemas, Dr. Gilberto Feijão, um advogado groairense que é muito conhecido, muito prestigiado na cidade. Ele me ligou, conversou comigo, fez o convite. A receptividade já está 100%. Ela que ainda não conseguiu ir, mas já vai chegar escrevendo sobre tudo, falando sobre tudo. Todo artista que tem na região e todo herói que tem por lá, herói e heroína. Isso. E sobre... Ele me pediu... Esse aqui. O de Campos Sales. Doutor Feijão. Sim. O doutor Feijão, ele me pediu para contar em literatura de cordel a história do presidente da Câmara Municipal de Groaíras. Ele me contou em áudio, assim, rapidamente, a história de vida dele. Ele disse, olha, professora, ele é assim, assim. Contou a história do homem em um áudio.
um áudio de aproximadamente 40 minutos? Não, em 10 minutos ele me contou a história do homem. Aí eu comecei a ver também na internet, né? Porque sim, você foi além da pesquisa, além do que ele mandou, você foi pesquisar, óbvio. Isso, embora aquilo que ele me repassou foi de maior eficiência. Fundamental, né? Isso, de maior eficiência do que a pesquisa da internet. Porque, infelizmente, assim, municípios pequenos como Groaíras, Campos Sales, ainda tem poucas informações na internet, né? Sim. Quando a gente precisa enriquecer mais esse acervo virtual sobre as nossas cidades. E aconteceu que, em menos de 24 horas, nós escrevemos o cordel Humilde Batalhador, que é uma homenagem a Cláudio Cocó, o Cláudio Camilo, presidente da Câmara Municipal de Groaíras. Literatura de cordel. Literatura de cordel. Esmeralda Costa, Humilde Batalhador. Isso. Então, um trabalho que já chegou às mãos dele, né? E que eu acredito que ele vá publicar, né? Porque é a história de vida dele. Procurei, através de um contato, saber algumas outras informações também, que não dispunha na internet e que Dr. Feijão não tinha me repassado. Então, é uma experiência assim, gratificante a gente escrever, tanto a gente escrever sobre outras pessoas, pessoas assim humildes, que construíram a sua vida partindo lá de baixo, como foi o caso desse cidadão groairense, né, o Cláudio Camilo. Todos eles com uma história linda para contar, Exatamente. Todos eles com uma experiência de vida. Então, assim, Esmeralda, muito obrigado pela sua presença. Eu quero que você vá para o Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, mas é para ganhar os concursos que tem, que você achar por aí, se inscreva, faça os seus cordéis, os seus poemas e traz essa premiação para a gente. Com certeza, tá bom? E eu tenho certeza que daqui 100 anos, 200 anos, não sei, vai ser Esmeralda Costa que vai estar sendo lembrada nos livros, vai estar sendo lembrada em qualquer homenagem que a gente faça sobre poesia, sobre cordel, igual a Bárbara que fez história e continua fazendo. Esmeralda, obrigado. Suas palavras, suas considerações finais para a gente dar encerramento a essa belíssima entrevista. Parabéns. Muito obrigada, Júnior. Até que eu já fui surpreendida com muitas homenagens. Mesmo estando no início do meu trabalho poético, eu fui surpreendida por cantadores, eu fui surpreendida por sonetistas, e aconteceu que eu recebi homenagens em soneto de Evaldo Lima e de Pedro Sampaio, mas eu recebi uma homenagem também muito marcante de 4 poetas do grupo Zap Poesia, que inclusive um está aqui presente, é o senhor Antônio Poeta, a quem eu agradeço demais pela homenagem. Antônio Poeta. Eu acho que pela cara dele ele não quer vir aqui não. Deixa ele na produção, deixa ele ali. Ele não é porque estava dando... Pronto, quando ele chegar, se apresentar. Pronto, Antônio Poeta, Romildo Marques, Eudes Medeiros e também Genésio, que reside em Carmelópolis. Estes 4 poetas, eles assim, no improviso, fizeram 25 cestilhas homenageando a minha pessoa num grupo de WhatsApp, tudo assim. Olha só, que presente bacana, gente. Que presente lindo. Isso, um presente maravilhoso, que eu juntei os áudios em fotos deles, montei um vídeo e está disponível no meu canal, em sinal de gratidão. Passa aí seu canal para o pessoal aproveitar e assistir e se inscrever. Não esquecendo que essa nossa live está sendo transmitida pelo Portal do Cariri. Então você que está assistindo, quer rever, vai lá. Facebook, YouTube, vai lá, gente. Teu canal, qual que é? Pronto. Nós estamos no YouTube como Esmeralda Costa. É um canal de poemas e reflexões, porque ultimamente eu tenho escrevido também muitas reflexões acerca de temas importantíssimos para a nossa atualidade, né? Um desses temas das reflexões é Unidos na Diversidade, que é sobre a questão religiosa, onde eu ressalto a importância de nós, mesmo pertencendo a crenças, religiões diferentes, sermos unidos, porque nós somos todos obra do mesmo Criador, né? Somos todos irmãos, né? Obras da criação, e precisamos viver bem
com o nosso semelhante, né, com os seres vivos, tanto pessoas como animais e vegetais. A gente precisa viver em harmonia. Então, Unidos na Diversidade é isso. Fala desse viver a sua religiosidade, respeitando a dos demais e, claro, manifestando esse amor para com todos os seres, tratando bem a todos. Tá ouvindo aí, gente, o recado? Que bacana, vindo de Esmeralda Costa, uma poetisa, escritora, nada mais bonito e nada mais certo, nada mais verdadeiro. Esmeralda, obrigado, e não esquece que até o dia 29, se você já tiver escrito, se você já tiver escrito alguma coisa, traz pra gente, tá bom? Pronto, eu espero ter concluído até dia 29 o cordel sobre Bárbara de Alencar. Mas eu vou ainda cutucar um pouquinho o poeta para ver se ele faz as estrofes dele e a Seria gente bacana. deixa em parceria esse também. Joia. Sou eu que agradeço, Júnior, a você por esta acolhida, Obrigado. por esta conversa assim bacana, gratificante. Agradeço mais uma vez à secretária Elionete Leite e a toda a sua equipe por conceder-me este espaço, né, de falar sobre o meu trabalho e manifestar a minha gratidão, mais uma vez, a todos os meus amigos, a todas as pessoas de Campos Sales, a minha família, aos meus colegas de trabalho, os colegas de profissão de todo o Brasil, todos que têm me incentivado, e dizer que o incentivo de vocês é muito importante para mim. E aos meus alunos, deixo também uma mensagem: lutem, sonhem, sonhem muito, mas não deixem esse sonho só no pensamento ou só no desejo. Procurem conquistar, realizar os sonhos de vocês, porque realizando os sonhos a gente se torna assim pessoas mais felizes, pessoas capazes de transformar a vida de outras pessoas, né? Verdade. E pessoas que transformam a vida de uma forma geral, a cultura, né? Nós somos transformados e transformamos através da cultura. Muito obrigada. Obrigado a você, Esmeralda, pelas belíssimas palavras. E, gente, não é impossível. Tenham certeza disso. Realizar um sonho não é impossível, só depende de você. Esmeralda, obrigado. Valeu, Júnior. Muito obrigada. E fica ali nos bastidores, fica ali no camarim, por ali, que eu quero o meu autógrafo. Depois de uma conversa dessa, gente, com Esmeralda Costa, eu quero, mais do que nunca, o autógrafo no meu cordel aqui, que fala sobre Bárbara de Alencar e também tem palavras sobre Campos Sales. Gente, nossa programação não acabou, acabaram só as nossas entrevistas agora, vai ter ainda muito mais coisa para você ver durante o dia. Tem show infantil, vai ter, se eu não me engano, uma apresentação de balé, eu vou saber e me certificar disso com a produção, e a gente retorna já já, não sai daí.